A Feira de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, é um dos lugares mais vibrantes da cidade. Todo fim de semana, milhares de pessoas enchem os corredores apertados entre as barracas que vendem de tudo: comida nordestina, artesanato, roupas, bebidas, música ao vivo. O cheiro de carne assada mistura com aipim frito, tapioca, milho cozido. O som do forró invade cada canto. É celebração da cultura nordestina transplantada para o Rio. É pedaço do sertão no meio da metrópole. E entre as centenas de barracas, numa esquina estratégica perto da entrada principal, fica a Barraca do Severino. Pastel frito na hora, quente, crocante, recheio generoso, R$ 5 cada, R$ 10 2. Fila sempre grande, clientes sempre satisfeitos. Severino, o dono, era figura conhecida ali. Homem magro de uns 45 anos, pele queimada de sol, bigode grosso, sotaque carregado da Paraíba, sempre com sorriso largo e piada pronta. Trabalhava de quinta a domingo, das 3 da tarde até meia-noite. Fritava pastel sem parar. Conversava com todo mundo, conhecia os clientes pelo nome, dava desconto para os mais pobres, tratava todo mundo com respeito. Era, por todos os aspectos visíveis, exatamente o que parecia. Um trabalhador nordestino honesto ganhando a vida vendendo pastel. Mas Severino guardava um segredo. Um segredo que absolutamente ninguém na feira conhecia. Nem os outros feirantes que dividiam espaço com ele há 3 anos. Nem os clientes fiéis que vinham toda semana. Nem os seguranças particulares da feira. Nem os policiais que patrulhavam a área. Ninguém. Porque Severino não era vendedor de pastel. Ou melhor, era. Mas não era só isso. Severino era codinome. Nome verdadeiro. Agente Especial Roberto Mendes da Silva, Polícia Federal, Divisão de Combate ao Crime Organizado. 42 anos, 20 anos de carreira, especialista em infiltração de longo prazo. E estava ali, fritando pastel na Feira de São Cristóvão, não porque precisava do dinheiro ou porque tinha mudado de profissão. Estava ali numa das operações de inteligência mais longas e complexas que a Polícia Federal já tinha montado no Rio de Janeiro. Operação Codinome Forró. 3 anos de duração até agora. Objetivo: desmantelar a rede de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, que usava comércios legítimos da Zona Norte como fachada. A investigação tinha começado 4 anos atrás, quando analistas financeiros da PF notaram um padrão estranho. Várias barracas e pequenos negócios na região de São Cristóvão estavam movimentando valores incompatíveis com o faturamento declarado. Depósitos bancários grandes demais, transferências suspeitas, compras em dinheiro vivo de imóveis e veículos. Era clássico esquema de lavagem, dinheiro sujo do tráfico sendo limpo através de negócios aparentemente legítimos. Pequenos comerciantes, alguns coagidos, outros cúmplices voluntários, declaravam faturamentos inflados, pagavam impostos sobre dinheiro que nunca ganharam legitimamente e assim transformavam milhões em dinheiro limpo que podia ser usado sem levantar suspeita. Era operação sofisticada, bem organizada, envolvendo contadores corruptos, empresários de fachada e, obviamente, membros do Comando Vermelho coordenando tudo. Mas investigar de fora era quase impossível. Precisavam de alguém dentro, alguém que pudesse observar, anotar, identificar quem era quem, como funcionava o esquema, onde estava o dinheiro. Precisavam de infiltrado. Roberto tinha sido escolhido porque tinha perfil perfeito. Era nordestino de verdade, nascido e criado em Campina Grande até os 15 anos quando a família migrou para o Rio. Falava com sotaque autêntico, conhecia a cultura, entendia as referências. Tinha aparência comum, cara que passa despercebida, que você vê e esquece 5 minutos depois. E principalmente tinha histórico comprovado de infiltrações bem-sucedidas. Já tinha se passado por traficante, por empresário corrupto, por segurança particular. Sabia atuar. Sabia viver a personagem 24 horas por dia sem escorregar. Quando aceitou a missão, passou 6 meses se preparando. Aprendeu a fazer pastel profissionalmente, trabalhou em barracas de feira para pegar o jeito, estudou cada aspecto do comércio informal. Criou a identidade completa do Severino, documentos falsos mas perfeitos, história de vida detalhada, até fotos antigas photoshopadas dele criança na Paraíba. Quando finalmente montou a barraca do Severino na Feira de São Cristóvão, 3 anos atrás, era personagem completa e começou a trabalhar, de verdade. Fritava pastel, vendia, pagava suas taxas, construía reputação, porque não podia parecer infiltrado. Tinha que ser vendedor de pastel de verdade que também observava e reportava. E funcionou. Nos primeiros 6 meses, Roberto como Severino foi conquistando confiança dos outros feirantes. Participava das reuniões da associação, ajudava os vizinhos quando precisavam, emprestava óleo quando alguém esquecia de trazer, segurava lugar quando alguém chegava atrasado, virou parte da comunidade e começou a notar coisas. Notou que certas barracas, apesar de aparentemente vendendo pouco, tinham donos com carros novos, roupas caras, joias.
Notou que algumas pessoas que não eram feirantes apareciam regularmente, conversavam baixo com donos específicos de barracas, saíam com envelopes ou sacolas. Notou padrões e começou a reportar. Uma vez por semana, na segunda-feira, quando a feira estava fechada, Roberto tinha encontro com seu handler da Polícia Federal num local secreto. Passava informações, recebia instruções e voltava a ser Severino. Lentamente, a investigação foi mapeando a rede. Identificaram 12 barracas que faziam parte do esquema. Identificaram os cobradores que vinham recolher o dinheiro. Identificaram os contadores que falsificavam documentação. Identificaram até alguns dos chefões do CV que coordenavam. Era investigação sólida, bem fundamentada, que eventualmente resultaria em operação grande com dezenas de prisões e apreensões de milhões. Mas então, 3 meses atrás, algo mudou. O Comando Vermelho tinha passado por reestruturação interna. Nova liderança assumiu o controle das operações na Zona Norte, e essa nova liderança decidiu apertar o controle sobre os comércios que usavam para lavagem. Não era mais só lavagem passiva. Agora queriam participação ativa. Queriam porcentagem. Começaram a cobrar taxa de proteção de todos os comerciantes da área, não só os envolvidos no esquema. Era a extorsão clássica. Paga ou sofre as consequências. A maioria dos feirantes, gente trabalhadora honesta sem envolvimento com crime, ficou apavorada, mas pagou. Alguns tentaram resistir e tiveram barracas queimadas, mercadorias destruídas, até agressões físicas. Mensagem era clara: pague e trabalhe em paz, ou recuse e seja destruído. Roberto reportou isso imediatamente para a Polícia Federal. Sabiam que eventualmente chegariam nele também. A pergunta era: quando os cobradores viessem na barraca do Severino, o que ele faria? Pagar quebraria o protocolo de não facilitar atividade criminosa com dinheiro federal. Recusar arriscava exposição e possível violência. Era situação delicada que precisava de decisão de cima. A decisão veio do superintendente da Polícia Federal no Rio. Severino pagaria a primeira cobrança usando o dinheiro da operação, mas instalaria equipamento de gravação escondido para documentar a extorsão. Isso serviria como evidência adicional quando eventualmente executassem a operação final. Mas também instruíram Roberto a ter muito cuidado. Se sentisse que estava sendo exposto, que sua identidade real estava em risco, devia abortar, chamar backup, sair. Vida dele valia mais que a investigação. Roberto concordou. Mas internamente sabia que não ia desistir fácil. Tinha investido 3 anos naquela personagem. 3 anos vivendo como Severino. 3 anos longe da família de verdade. Não ia jogar tudo fora por causa de uns bandidos cobrando taxa. Além disso, tinha orgulho profissional. Era agente da Polícia Federal. Tinha treinamento em combate, em táticas de sobrevivência, em como lidar com situações de alto risco. Uns bandidos locais não assustavam ele. Mas também não era idiota. Sabia que subestimar inimigo era jeito mais rápido de morrer. Então preparou-se. Instalou microfone miniatura dentro da própria fritadeira de pastel, impossível de ver, mas captava áudio perfeitamente. Colocou mini câmera escondida no letreiro da barraca, ângulo perfeito para filmar qualquer um que chegasse. E escondeu sua arma de serviço, uma Glock 9mm, dentro de uma caixa de farinha de trigo embaixo do balcão. Fácil acesso se precisasse. Tudo preparado. E então veio a sexta-feira, 15 de novembro de 2024. Dia que tudo mudaria. Roberto estava trabalhando normalmente. Eram umas 7 da noite. Feira cheia como sempre em sexta, fila na barraca, cheiro de pastel frito no ar, música alta dos bares vizinhos. E então viu eles chegando. 3 homens, entre 20 e 25 anos. Roupas de marca, bonés, correntes de ouro, postura arrogante. Não eram clientes, eram cobradores. Roberto sentiu a adrenalina começar a subir, mas manteve rosto calmo, sorriso de Severino no lugar. Os 3 pararam na frente da barraca, dispersando os clientes da fila só com a presença intimidadora. Um deles, que parecia ser o líder, conhecido como Dente de Ouro por causa dos 2 dentes frontais folheados a ouro, apoiou as mãos no balcão e falou alto o suficiente para todo mundo ao redor ouvir. E aí, Severino? Tudo certo, meu rei? Roberto continuou fritando pastel, atuando perfeitamente. Tudo certo, graças a Deus. Vocês vão querer pastel? Tô fazendo de carne agora, mas tenho de queijo também. Dente de Ouro riu sem humor. Pastel não. A gente veio falar de negócio. Negócio sério. Você sabe como é, né? A feira aqui cresceu muito, tá cheio de gente, muito dinheiro rolando. E com muito dinheiro aparece gente ruim. Ladrão, bandido, gente querendo causar. Então a gente oferece proteção. Garantimos que sua barraca fica segura, que ninguém mexe com você, que você trabalha tranquilo. É serviço importante, né? E serviço importante custa. Roberto sabia exatamente onde aquilo ia. Era roteiro clássico de extorsão. Primeiro fingem que é oferta de serviço legítimo. Depois vem a ameaça velada. Depois a cobrança. Jogou o papel de ingênuo.
Rapaz, eu agradeço a preocupação, mas nunca tive problema aqui não. O pessoal da feira é tudo gente boa. A segurança particular aqui já toma conta. Não preciso de proteção extra. Dente de Ouro parou de sorrir. Um dos outros dois, chamado Magro, se aproximou mais, tom mudando. Severino, acho que tu não entendeu. Não tamo perguntando se você quer. Tamo avisando como é. Todo mundo aqui paga, tu vai pagar também. É assim que funciona. Roberto sentiu tensão aumentar. Outros feirantes perto estavam observando, alguns com pena, outros com medo, todos sabendo exatamente o que estava acontecendo porque já tinham passado por isso. Ele tinha duas opções: pagar agora e acabar logo, ou resistir um pouco para fazer parecer natural antes de ceder. Decidiu pela segunda. Meu irmão, eu entendo, mas eu mal tô pagando minhas contas aqui. Feira tá fraca, vendo pouco, lucro é pequeno. Não tenho condição de pagar proteção. Talvez daqui uns meses, quando as coisas melhorarem. Dente de Ouro bateu a mão no balcão com força, fazendo os pastéis fritando pularem no óleo. Severino, tu tá me tomando por idiota? Eu vejo a fila na tua barraca todo dia. Vejo tu vendendo. Tu faz dinheiro sim. E vai pagar. 500 por semana. Todo sábado alguém vem buscar. Simples. R$ 500 por semana. 26 mil por ano. Era absurdo para um vendedor de pastel que provavelmente lucrava 3, 4 mil por mês no máximo. Era cobrar quase metade do lucro. Era insustentável. Era proposital. Queriam que fosse insustentável para forçar os pequenos comerciantes a entrarem no esquema de lavagem como alternativa. Era sistema perverso, mas eficiente. Roberto fez cara de desespero, não precisou fingir muito. 500 por semana? Rapaz, isso é mais da metade do que o lucro. Como vou pagar aluguel, fornecedor, viver? Não dá. Por favor, tem que ter jeito de negociar. Magro puxou a camisa para cima, mostrando cabo de pistola na cintura. Severino, não tem negociação. Ou paga ou a barraca pega fogo. Simples assim. Tu escolhe. Roberto olhou ao redor. Alguns feirantes desviaram os olhos, não querendo se envolver. Outros observavam com expressão de quem já sabia como aquilo terminaria. Ninguém ia ajudar. Ninguém podia ajudar. Era ele sozinho contra 3 bandidos armados. Pelo menos era o que eles pensavam. Roberto suspirou, baixou os ombros em derrota teatral. Tá bom, eu pago. Mas por favor, dá pra baixar pra 300? Eu juro que é o máximo que consigo. Dente de Ouro considerou, consultou os outros dois com o olhar, e então acenou. 300. Tá valendo, mas atrasa uma semana, vira 600. Atrasa 2 e acabou pra ti. Entendeu? Roberto concordou. Entendi. 300 todo sábado, vou pagar certinho. Dente de Ouro sorriu. Ótimo. Então amanhã, sábado, alguém passa aqui buscar a primeira. E Severino, só pra tu saber com quem tá lidando. A gente é do CV. Comando Vermelho. Não mexe com a gente porque a gente não perdoa. E saíram. Roberto voltou a fritar pastel com mãos que tremiam levemente. Não de medo, mas de raiva controlada. Raiva de ter que aguentar aquilo. Raiva de ver trabalhadores honestos sendo extorquidos. Raiva de ter que fingir ser vítima indefesa quando era agente federal treinado que podia ter prendido os 3 ali mesmo. Mas não podia. Ainda não. Tinha que manter infiltração. Tinha que deixar a investigação continuar. Tinha que pensar no objetivo maior. Naquela noite, depois de fechar a barraca, Roberto foi direto para o encontro de emergência com seu handler. Levou as gravações de áudio e vídeo da extorsão. O handler, um delegado experiente chamado Carvalho, assistiu tudo e ficou furioso. Filho da puta. Extorsão na cara dura. Ameaça explícita. Isso aqui é evidência sólida. Roberto concordou. Mas e agora? Vou ter que pagar todo sábado? Por quanto tempo? Carvalho pensou. Por enquanto, sim. Paga usando o dinheiro da operação. Documenta cada pagamento. Filma, grava, anota quem vem buscar. Isso tudo vai para processo quando executarmos. Mas também vou pedir autorização para acelerar o cronograma. 3 meses atrás a gente estava planejando executar a operação em 6 meses. Agora, com essa escalada de violência e extorsão, acho que podemos justificar antecipar. Talvez 3 meses. Aguenta só mais um pouco. Roberto sabia que 3 meses era tempo longo. 12 pagamentos. R$3.600 de dinheiro federal indo para bandido, mesmo que fosse para documentar crime. Mas também sabia que era necessário. Concordou. E assim começou a rotina. Todo sábado, pontualmente meio-dia, um cobrador do CV aparecia na barraca. Nem sempre era o mesmo. Às vezes era Dente de Ouro, às vezes era Magro, às vezes eram outros que Roberto não conhecia.
Mas sempre vinham, sempre cobravam os 300, sempre saíam com o dinheiro. E Roberto sempre filmava, sempre gravava, sempre documentava. Estava construindo caso sólido, mas também estava ficando cada vez mais difícil manter a personagem, porque Severino era só um vendedor de pastel assustado pagando extorsão. Roberto era agente federal querendo prender esses filhos da puta. A dissonância entre os dois estava começando a pesar. Tinha dias que ele olhava para um cobrador pegando o dinheiro e tinha que se segurar fisicamente para não puxar a Glock e prender ele ali mesmo. Mas não podia. Ainda não. 8 semanas se passaram. 8 pagamentos. R$2.400. E então, na 9ª semana, algo diferente aconteceu. Era sábado, quase meio-dia. Roberto estava esperando o cobrador como sempre. Mas quando olhou para a entrada da feira, viu um movimento estranho. Não era 1 ou 2 cobradores. Eram 6 homens do CV entrando juntos. E vinham armados visivelmente. Fuzis, pistolas, sem nem tentar esconder. Algo estava errado. Os 6 se espalharam pela feira, cada um indo para a barraca diferente. E Roberto percebeu. Não era só cobrança de rotina. Era demonstração de força. Algo tinha acontecido. Alguém tinha se recusado a pagar ou tinha delatado. E agora o CV estava fazendo exemplo. Seu estômago apertou. Um dos 6, um cara grande e pesado conhecido como Boca, veio direto para a barraca dele. Severino, cadê meu dinheiro? Roberto já tinha os 300 separados. Entregou. Tá aqui, mano. Certinho como sempre. Boca pegou, contou, e então fez algo que nunca tinham feito antes. Começou a vasculhar a barraca. Abrindo caixas, olhando dentro da fritadeira, revistando. Roberto sentiu pânico subir. Se ele achasse a câmera escondida, o microfone, a arma, tudo acabaria. Ei, que tu tá fazendo, rapaz? Respeita meu local de trabalho. Boca empurrou ele. Cala a boca, tamo procurando alguma coisa, fica quieto. E continuou vasculhando. Roberto sabia que tinha segundos para tomar decisão. Se Boca achasse os equipamentos, ia saber que tinha infiltrado. Ia matar ele ali mesmo ou levar para interrogatório, que seria pior. Tinha que agir. Mas como? Chamar backup agora salvaria ele, mas queimaria 3 anos de investigação. Todos os bandidos fugiriam, evidências seriam destruídas, operação arruinada. Mas então Boca pegou a caixa de farinha onde a Glock estava escondida. Começou a abrir. Roberto não tinha escolha. Num movimento rápido pegou a frigideira de óleo fervendo e jogou no rosto de Boca. O bandido gritou, caiu para trás, mãos no rosto queimado. Roberto pulou o balcão, pegou o fuzil que Boca tinha deixado cair e gritou com toda a força. Polícia Federal, todo mundo no chão, agora! A feira explodiu em caos. Civis correndo e gritando. Os outros 5 bandidos virando, pegando armas, tentando entender o que estava acontecendo. E Roberto, agente federal disfarçado de vendedor de pastel por 3 anos, finalmente livre para ser quem realmente era. Assumiu o controle da situação com treinamento de 2 décadas. Atirou rajada de advertência pro teto. Todo mundo parado. Polícia Federal. Sou agente infiltrado e vocês estão todos presos. Um dos bandidos mais burro ou mais corajoso tentou atirar. Roberto foi mais rápido, acertou ele na perna. O cara caiu. Os outros 4 pararam, mãos levantando lentamente. Mas Roberto sabia que ainda não tinha acabado. Estava sozinho contra 5 bandidos armados, mais um queimado no chão. Precisava de reforço. Tinha rádio de emergência escondido na barraca, mas não podia pegar sem largar o fuzil. Ficou num impasse tenso. Bandidos não se mexendo, mas também não largando armas. Ele não podendo prender todos sozinho. Civis aterrorizados escondidos atrás de barracas. E então ouviu o som mais bonito. Sirenes. Muitas sirenes. A Polícia Federal, que monitorava a área remotamente através das câmeras que Roberto tinha instalado, tinha visto o confronto começar e despachado todas as unidades disponíveis. Em 2 minutos a feira estava cercada. Agentes federais fortemente armados entraram por todas as entradas. Os 5 bandidos que ainda estavam de pé jogaram as armas e se renderam. Boca, ainda gemendo de dor com o rosto queimado, foi preso. E Roberto finalmente, depois de 3 anos, podia tirar a máscara. Literalmente. Tirou o avental de Severino, mostrou o distintivo da Polícia Federal que sempre carregava escondido e identificou-se para os colegas que chegavam. Agente Especial Roberto Mendes, Operação Forró. Esses 6 estão presos por extorsão, ameaça, porte ilegal de arma. E tenho 3 anos de evidências contra a rede inteira de lavagem de dinheiro do CV. Vamos precisar executar a operação completa agora. Agora! Nas próximas 6 horas, a Polícia Federal executou a maior operação contra a lavagem de dinheiro da história da Zona Norte. Baseado nas informações que Roberto tinha coletado durante 3 anos, mandados foram executados simultaneamente em 53 locais. 12 barracas na feira foram interditadas, 17 casas e apartamentos foram revistados.
8 escritórios de contabilidade foram invadidos. 42 pessoas foram presas, incluindo 5 chefões do Comando Vermelho. Apreenderam 8 milhões em dinheiro vivo, documentos comprovando lavagem de mais 20 milhões nos últimos 2 anos. Armas, drogas. Foi sucesso absoluto. E tudo porque um agente federal passou 3 anos vendendo pastel. A história vazou para a imprensa no dia seguinte. Manchetes gritavam: agente federal disfarçado de vendedor de pastel desmantela esquema milionário do CV. Infiltrado da PF trabalhou 3 anos em feira para prender quadrilha. Roberto deu uma única entrevista coletiva onde explicou sucintamente: durante 3 anos vivi como Severino, vendedor de pastel. Fiz amigos, construí vida, ganhei confiança da comunidade. Tudo para poder observar e documentar atividades criminosas. Quando fui ameaçado e minha identidade corria risco de ser exposta, tive que agir. Resultou na prisão de dezenas de criminosos e desmantelamento de operação que lavava milhões. Estou satisfeito com o resultado, mas também triste. Porque muitos dos feirantes que conheci eram vítimas, não criminosos. Pessoas boas sendo exploradas. Espero que agora possam trabalhar em paz. Voltou para a vida normal dele. Família que não via direito há 3 anos. Casa que mal conhecia. Voltou a ser Roberto ao invés de Severino. Mas parte dele sempre seria os dois. Porque tinha vivido aquela personagem tão completamente que ela tinha se tornado real. Até hoje, anos depois, às vezes sente falta de fritar pastel. 6 meses depois da operação, Roberto estava no Tribunal Federal como testemunha principal no julgamento dos líderes do esquema de lavagem. A sala estava lotada, advogados de defesa caros tentando desacreditar ele, promotores usando os 3 anos de evidências meticulosamente documentadas, e Roberto calmo, profissional, respondendo cada pergunta com precisão cirúrgica. Um advogado de defesa particularmente agressivo tentou atacar. Agente Mendes, o senhor viveu uma mentira por 3 anos. Enganou pessoas inocentes. Fingiu ser amigo delas. Como pode ter certeza que suas observações eram imparciais e não distorcidas pela necessidade de justificar 3 anos de trabalho? Roberto olhou direto nos olhos dele. Doutor, eu não fingi amizade. Eu fiz amigos de verdade. Conheci gente boa na feira. Trabalhadores honestos que acordam 5 da manhã para ganhar vida honesta. E justamente por conhecê-los, por ver como eram explorados e ameaçados por organização criminosa, fiquei ainda mais determinado a completar missão. Minhas observações eram imparciais porque documentei fatos, não opiniões, filmagens, gravações, fotografias, documentos financeiros. Isso não mente. Isso é evidência sólida. E cada pedaço de evidência que coletei foi revisado e verificado por superiores antes de ser usado. Então sim, tenho certeza absoluta da validade do meu trabalho. O advogado tentou outra abordagem, mas o senhor admite que aceitou o dinheiro da Operação Federal para pagar extorsão a meus clientes. Isso não faz o senhor cúmplice. Roberto quase sorriu da estupidez da pergunta. Doutor, pagar sob ameaça de violência após ser extorquido não é cumplicidade, é vitimização. E o dinheiro foi usado especificamente para documentar crime em andamento. Cada pagamento foi filmado, gravado e serviu como evidência de extorsão sistemática. Seus clientes não receberam contribuição. Receberam corda para se enforcarem. O juiz teve que bater o martelo pedindo ordem porque várias pessoas na galeria riram. O julgamento durou 3 semanas. No final, todos os acusados principais foram condenados. Penas variando de 12 a 25 anos de prisão. O esquema de lavagem foi completamente desmantelado e Roberto foi condecorado pelo diretor-geral da Polícia Federal como agente do ano. Na cerimônia, o diretor falou: agente especial Roberto Mendes exemplifica dedicação extraordinária. Passou 3 anos longe da família, vivendo personagem fictícia, enfrentando perigo diário, tudo para servir justiça. Resultado de seu trabalho: 42 prisões, milhões apreendidos, rede criminosa destruída. É exemplo para todos nós. Mas a história não terminou aí. 2 semanas depois da cerimônia, Roberto recebeu carta. Remetente: Associação dos Feirantes de São Cristóvão. Abriu curioso. Era convite. Queriam homenageá-lo numa cerimônia especial na própria feira. Roberto ficou surpreso. Depois de tudo o que aconteceu, depois da operação que resultou em várias barracas sendo fechadas, achava que seria persona non grata ali. Mas foi. E quando chegou na feira num sábado à tarde, foi recebido com aplausos. Centenas de feirantes dos que ele conhecia e dos que não conhecia estavam ali. Dona Maria, que tinha barraca de acarajé ao lado da dele, se aproximou com lágrimas. Severino. Quer dizer, Roberto, a gente queria agradecer. Durante anos fomos ameaçados, extorquidos, vivendo com medo. E você, sem a gente saber, estava trabalhando para nos proteger. Agora, depois da operação, depois das prisões, conseguimos trabalhar em paz pela primeira vez em anos. Você é herói pra gente.
Outro feirante, seu João, que vendia artesanato, falou: Roberto, a gente sabe que você estava fazendo trabalho, mas também sabe que você era amigo de verdade. Ajudou a gente quando precisava, foi gente boa, tratou todo mundo com respeito. Não importa se era trabalho ou não, importa que você é pessoa de caráter. Deram para ele placa de honra. Severino Roberto, amigo da Feira de São Cristóvão, herói silencioso. Roberto, homem que tinha enfrentado situações de vida ou morte sem piscar, que tinha infiltrado organizações perigosas sem medo, chorou. Não de tristeza, mas de alívio, porque durante 3 anos tinha carregado o peso de enganar pessoas boas. E agora sabia que elas entendiam, que perdoavam, que reconheciam que foi necessário. Fez pequeno discurso. Pessoal, eu vim pra cá 3 anos atrás como agente federal em missão. Mas acabei saindo como pessoa diferente. Aprendi com vocês sobre trabalho duro, sobre dignidade, sobre construir vida honesta contra todas as dificuldades. Aprendi a fazer pastel, aprendi sobre cultura nordestina que é minha, mas que tinha esquecido. Aprendi sobre comunidade. Vocês me ensinaram tanto quanto eu ajudei vocês. E se pudesse escolher, escolheria vocês como parceiros de novo. Obrigado por me aceitarem. Então, e agora? Depois da cerimônia, vários feirantes se aproximaram perguntando se ele voltaria a vender pastel. Até ofereceram a barraca de volta, que tinha ficado vazia. Roberto agradeceu, mas recusou. Meu tempo como Severino acabou. Mas prometo visitar sempre. E prometo que enquanto eu trabalhar na Polícia Federal, vou garantir que organizações criminosas não voltem a explorar vocês. Isso é minha palavra, e manteve a palavra. Nos anos seguintes, Roberto trabalhou em várias operações contra crime organizado, mas sempre tinha atenção especial para crimes que afetavam pequenos comerciantes e trabalhadores. Virou especialista em desmantelar esquemas de extorsão, treinou outros agentes em técnicas de infiltração de longo prazo. Deu palestras em academias de polícia pelo país inteiro sobre sua experiência. A história do vendedor de pastel que era agente federal virou lendária. Livro foi escrito sobre a Operação Forró. Documentário foi filmado. Roberto participou de ambos, mas sempre enfatizava: não foi só eu. Foi trabalho de equipe de dezenas de agentes, analistas, procuradores. Eu era apenas rosto visível de operação muito maior, mas era rosto inesquecível. Porque resumia algo importante. Na guerra contra crime organizado, os heróis nem sempre parecem heróis. Às vezes parecem vendedores de pastel. 3 anos depois da operação, Roberto estava dirigindo pela Zona Norte quando passou em frente da Feira de São Cristóvão. Teve impulso súbito, estacionou e entrou. Era sábado à tarde, feira cheia e barulhenta como sempre, e foi até onde costumava ficar sua barraca. Agora tinha outro vendedor ali, um senhor mais velho vendendo tapioca. Roberto ficou observando de longe, sorrindo. A vida continuava, a feira continuava. Pessoas trabalhando honestamente, sem medo, sem extorsão. Missão cumprida. Dona Maria viu ele e veio correndo. Roberto, que saudade! Vem cá, vem comer um acarajé. Eles sentaram numa mesinha de plástico, comeram, conversaram sobre a vida, sobre como estava tudo desde a operação. E Dona Maria disse algo que ficou com ele. Você sabe, Roberto, durante 3 anos você vendeu pastel ali. Mas não era só pastel que você vendia. Você vendia esperança. Esperança que tinha justiça, que tinha gente lutando por nós, que não estávamos abandonados. Mesmo sem saber quem você era, sentíamos que você era diferente. E estávamos certos. Roberto nunca tinha pensado assim. Sempre viu como trabalho, como missão, como dever. Mas era mais que isso. Era sobre estar presente, sobre fazer diferença, sobre não abandonar as pessoas que mais precisavam de proteção. Quando saiu da feira naquela tarde, Roberto sentiu o fechamento completo de um ciclo. Tinha sido Severino, tinha sido vendedor de pastel, tinha fritado milhares de pastéis, servido milhares de clientes, vivido vida completamente diferente da sua, e tinha valido cada segundo. Porque no final não era sobre prêmios ou reconhecimento, era sobre fazer o certo, era sobre proteger quem precisava, era sobre justiça. E Roberto tinha entregado exatamente isso. Anos mais tarde, já veterano da Polícia Federal, Roberto ocasionalmente recebia mensagens de jovens agentes pedindo conselhos sobre infiltração. Sempre dizia o mesmo: infiltração de longo prazo não é sobre fingir ser outra pessoa, é sobre se tornar outra pessoa completamente enquanto mantém quem você realmente é no fundo. É sobre viver a mentira tão completamente que se torna verdade, mas nunca esquecer a missão real. É sobre sacrifício que ninguém vê, trabalho que ninguém reconhece enquanto está acontecendo, e satisfação que vem apenas de saber que fez diferença. E se vocês fizerem direito, vão mudar vidas, vão salvar pessoas, vão destruir redes criminosas, mas também vão carregar peso de ter enganado pessoas boas. Precisam estar prontos para isso. Precisam ter caráter para lidar com esse peso. E assim a lenda continuava. O agente que vendeu pastel.
O infiltrado que virou parte da comunidade. O herói que ninguém sabia que era herói até ser tarde demais para os bandidos. Roberto Mendes, também conhecido como Severino, provava que às vezes os guerreiros mais eficazes não carregam fuzis, carregam aventais e fritadeiras, e fazem diferença um pastel por vez. E hoje, uma década depois da Operação Forró, Roberto está aposentado da Polícia Federal. 52 anos, 28 anos de serviço, aposentadoria merecida. Poderia estar fazendo qualquer coisa, viajando, descansando, curtindo netos, mas sabe onde ele está todo sábado? Na Feira de São Cristóvão. Não como agente infiltrado, não como Severino, mas como Roberto mesmo, ajudando voluntariamente na Associação de Feirantes, dando consultoria de segurança gratuita, ensinando os comerciantes a se protegerem de extorsão e golpes, e sim, ocasionalmente, fritando pastel. Porque descobriu que gostava de verdade. Não era só disfarce, era a habilidade que aprendeu e apreciou. Tem até barraca pequena que monta algumas vezes, não para ganhar dinheiro, mas para manter tradição viva. Os clientes antigos que lembram de Severino vêm conversar. Os novos conhecem ele como Roberto, o ex-policial que ajuda a feira. E todos respeitam, porque ele representa algo raro. Servir sem buscar glória. Proteger sem esperar reconhecimento. Fazer o certo simplesmente porque é certo. Dona Maria, agora com mais de 70 anos, ainda tem barraca de acarajé ao lado. Eles são amigos verdadeiros agora, sem segredos, sem disfarces. E às vezes, quando feira está calma, sentam e relembram aqueles 3 anos intensos, aquela manhã caótica quando identidade foi revelada, aquela operação massiva que mudou tudo, e riem. Porque no final, apesar do perigo, apesar do estresse, apesar de tudo, foi aventura incrível, foi vida vivida plenamente, foi diferença feita de forma extraordinária. Roberto aprendeu que não precisa de título ou cargo para ser herói. Não precisa de uniforme ou distintivo. Às vezes, só precisa de avental, fritadeira e coragem de estar onde é necessário pelo tempo que for necessário. E essa lição, mais que qualquer condecoração, mais que qualquer manchete, é legado verdadeiro. É o que ele deixa para o mundo. Não como agente especial Roberto Mendes, mas como Severino, o vendedor de pastel que mudou história sem ninguém perceber até ser tarde demais. Nas noites silenciosas, quando Roberto está em casa com sua esposa, que esperou pacientemente por ele durante 3 anos de ausências e mentiras necessárias, ele às vezes pensa sobre caminho alternativo que vida poderia ter tomado. E se não tivesse se tornado policial? E se tivesse realmente sido apenas vendedor de pastel? Seria feliz? Teria tido impacto? Teria feito diferença? E sempre chega na mesma conclusão. Talvez. Talvez tivesse sido feliz vendendo pastel honestamente. Mas não teria salvado aquelas pessoas da extorsão. Não teria desmantelado rede criminosa. Não teria impedido milhões de dólares sujos de circularem. Não teria feito justiça prevalecer. E essa diferença, esse impacto, vale cada sacrifício que fez. Vale cada mentira que teve que contar. Vale cada noite longe de casa. Vale cada momento de perigo. Porque no final, vida não é medida por quanto tempo vivemos ou quanto dinheiro acumulamos. É medida por quanto bem fizemos, quantas vidas tocamos positivamente, quanto mal impedimos. E Roberto, como Severino, tocou centenas de vidas, salvou comunidade inteira de exploração, trouxe justiça onde havia apenas medo. Isso é legado que nenhum dinheiro pode comprar. É satisfação que nenhuma aposentadoria tranquila pode igualar. E quando finalmente chegar seu tempo, quando olhar para trás em vida completa, Roberto saberá que não desperdiçou um único dia. Cada momento teve propósito. Cada ação teve significado. E 3 anos como Severino, vendedor de pastel na Feira de São Cristóvão, foram talvez os mais importantes de todos.